Glórias a Deus. Que Deus seja louvado em sua vida. Eu quero deixar uma palavra para você. Livro de Romanos, capítulo 8. Aleluia. Glórias a Deus. E o texto diz: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Ouça, essa palavra vai mudar a sua vida. Por quê? Porque aquela pessoa que fazia as coisas erradas não faz mais. Por quê? Porque o Espírito Santo veio através daquela pessoa. Então a pessoa ouviu, glória, ouviu a palavra de Deus, então recebeu fé, então cresceu fé. Veja, há uma diferença entre você ouvir a palavra de Deus, o que diz Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, você não cresce em fé, mas você recebe fé. E veja, quando você recebe fé, você cresce em fé, porque você aplica aquilo que você tem. O que Deus está falando hoje para você, você deve profetizar na sua casa, você deve anunciar essa palavra na sua casa, você deve confessar, porque maior é aquele que está em você, aleluia, do que aquele que está no mundo. Glórias a Deus. Veja o verso 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Veja, quem nascia de acordo, glória, na carne, glória, quem nascia, quem era judeu, glória, estava preso à lei. E veja, a lei não salvava, a lei não justificava, mas a fé em Cristo justifica. O que Deus está falando hoje para você: se você nasceu, glória, do homem, você tem a vida humana, mas se você nasceu de Deus, você tem a vida eterna. Glórias a Deus. Você tem que ter essa mentalidade, a mentalidade do justo. Aleluia. Glórias a Deus. Versículos 3. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Veja, Jesus ele veio em forma humana para livrar nós, ou seja, para livrar o povo judeu e para livrar também o povo gentil do pecado. Veja, Deus é a figura de autoridade, então Deus veio à terra para livrar o pecado e condenar o pecado. Você deve condenar o pecado, por quê? Porque Cristo está em você através do Espírito Santo. Aleluia, glórias a Deus. Veja o verso 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Veja, você deve andar em Espírito, você deve falar na sua casa o que? Coisas espirituais, porque a Bíblia fala que Nicodemos era um homem religioso, mas não era um homem espiritual. Veja, às vezes você está escutando na igreja religiosidade, mas Deus está falando aqui nesse vídeo: seja espiritual. E existe uma séria diferença entre ser uma pessoa espiritual e ser uma pessoa religiosa. Veja, a palavra religião vem da palavra grega religare, ou seja, é uma tentativa de conexão. Mas veja, o evangelho não é religião. O evangelho é o poder de Deus para toda criatura. É nele que se descobre a justiça. Romanos capítulo 16, versículos 17. Aleluia. Então a Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então no cristianismo temos a fé como base. Aleluia, e não a religião. Veja, a religião é uma tentativa de conexão, mas o cristianismo é Deus em nós. É a vida dele em nós. Então desde o momento em que você nasce de novo, você tem essa vida. Aleluia, glórias a Deus. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Então você chega na igreja falando a palavra de Deus, então você fala a palavra de Deus para outras pessoas, porque você está andando em Espírito. Aleluia! Você não está andando segundo a carne, porque a carne não tem influência sobre você, o pecado não tem influência sobre você.
Por quê? Porque você é uma nova criatura. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. O que ele diz? Que você é uma nova criatura e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Veja, você ganhou, você recebeu uma identidade. Então toda vez que o pecado vir até você, você recusa o pecado e você fala: eu assumi a minha identidade em Cristo. Eu não sou mais um pecador. Não, eu sou um justo. E veja uma diferença entre ser uma pessoa justa e ser uma pessoa ímpia. O ímpio, ele está querendo o perdão de Deus. Mas o justo, ele tem o perdão de Deus porque ele anda em santidade. Ele anda na palavra de Deus. Oh, glória, diga na sua casa: eu ando segundo a palavra de Deus. Amém, glórias a Deus. E que Deus possa abençoar todos vocês. Fiquem na paz, fiquem na fé, fiquem com Deus. Amém, glórias a Deus. Aleluia.